Olá, pessoal! O time da Tona está de volta no mundo dos podcasts e agora um novo programa. Está começando o Espaços Reconhecidos. Nós poderíamos apresentar o convidado deste primeiríssimo episódio como um ser humano inspirador que fez toda a diferença para a criação aqui da Tona. Mas eu acredito que você, querido ouvinte, merece saber mais da trajetória incrível do Romualdo da Silva. Um empreendedor, visionário e apaixonado por conectar pessoas. Sócio proprietário da CRM Think, parceira da Gold Bitrix 24 no Brasil. Ele também é podcaster. Ajuda a gente, Romualdo! Já atuou em diversas áreas de conhecimento da tecnologia da informação e atualmente trabalha focado em implementação de software de CRM. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Romuca. Eu sou a Rax e eu estou aqui de novo com a Lu e a Simone em mais um podcast do Grupo Latona. Olá, pessoal, bem feliz de estar aqui com vocês na gravação desse primeiro episódio do Espaços Reconhecidos com um grande parceiro da Tona. Ele tem como objetivo trazer pessoas que têm uma grande representatividade na sua área de atuação, que fazem diferença naquilo que fazem e que de alguma maneira utilizam ou a análise transacional contribui para esse processo. Sei que já apresentamos você, Romualdo, mas daqui a pouco você vai se trazer também para nós, para que o povo entenda por que você é o primeiro convidado. A Luciana está aqui também. Bem animada para começar essa nova série, porque ela se chama Espaços Reconhecidos, não é à toa. Isso tem muito a ver com o trabalho que a gente desenvolve na Tona e também está muito conectado com as pessoas que ajudaram a construir. Então a gente quer não só que as pessoas reconheçam o seu próprio espaço, mas a gente quer reconhecê-las no nosso espaço. Enquanto a gente escrevia o roteiro, era Romualdo, Romuca, rolou até um rock aí no meio. Aí, então eu queria começar, dando uma descontraída, tentando entender a origem dos teus milhões de apelidos. E se tem algum que tu prefere, que aí a gente começa a usar ele até o final do programa. Estou muito feliz por abrir essa série nova, se é assim que vocês vão chamar, o modelo, o programa novo. Tenho muito orgulho de fazer parte, talvez um pouquinho dessa história de vocês. Então, sobre o meu nome é aquilo, né? A gente nasce com nome, no meio do caminho os amigos nos dão outro nome e lá no profissional nos dão outro nome. E aí você fica nesse jogo, né? Mas os meus amigos mais antigos me chamam de Rock e Romuca foi o apelido mais carinhoso que a galera mais profissional me chama, assim, eu adoro, acabou ficando Romuca. Vamos seguir de Romuca, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo reconhecer e falar e tal. Então seguimos com Romuca. Todas as vezes em que a Simone se refere a você, Romuca, primeiro fica evidente o carinho e assim, o amor com a escolha das palavras, das frases, como ela vai se referir a você. E tem uma coisa que sempre me chama a atenção, que é o quanto você é capaz de identificar necessidades nos mais variados lugares e pessoas que podem atender essas necessidades. Ela se refere muito a você como uma pessoa que sabe conectar pessoas e fazer com que as coisas aconteçam. Nem tanto pela tua iniciativa direta, mas muito mais pelo teu olhar, pela tua sensibilidade em relação a isso. Conta um pouquinho pra gente como é que você desenvolveu esse talento. Bom, primeiro que o carinho pela Simone é muito recíproco. Quero perguntar se é válido se emocionar nesse programa, se estava na pauta, se não vai entrar. Não, fica tranquilo, Romualdo, que assim, sem emoção a gente nem funciona aqui na Tona, tá? Tá certo, então tá bom. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, continuo sendo, assim, muito reservada no aspecto pessoal. Eu costumo dizer que tem a minha pessoa física, tanto que eu não tenho Instagram, pra você entender. Eu sou um cara muito na minha, eu gosto de ser assim. Mas quando se trata do profissional, eu sou um cara muito ativo. Eu me conecto, eu viajo, eu participo de muita coisa. E aí, naturalmente, a gente vai aprendendo e conhecendo muita gente, né? Eu tenho uma frase que não é minha, mas que eu peguei do Dieter, que é um amigo, que ele diz assim, a gente tem que ser pessoas interessantes e não pessoas interessadas. E eu acho que eu fui me tornando esse cara interessante em algum momento, e eu sempre consigo conectar as pessoas, porque eu vou aumentando, né, a minha capacidade ali de network, eu falo com muita gente, tenho podcast há 5 anos, que eu faço toda semana, e aí vai ampliando naturalmente a tua rede de network. E as pessoas, de fato, me procuram, falam, eu preciso de tal coisa. Aí eu falo, deixa eu pensar, e eu consigo, de fato, fazer essa conexão.
E aí acho que foi uma construção, para falar a verdade. Eu comecei, inclusive, a fazer alguns trabalhos que me pediram para falar de network, que era algo que eu nem achei que era uma coisa minha, mas de fato eu fui compreendendo que poucas pessoas às vezes não estão dispostas a hoje eu vou tirar o meu dia, eu vou tirar minha semana, eu vou tirar 2, 3 dias e vou no evento. Aí as pessoas falam, mas por que você vai em tanto evento? É porque não se trata apenas de sair de lá com o cliente, sair de lá com o negócio. Se trata de sair de lá com conexões. E conexão, ela gira o mundo, né? Aí eu brinco aqui em casa que é o seguinte, eu estou a 2 WhatsApp do Adriano. Então, assim, a conexão, ela move muita coisa. A minha carreira foi pautada nisso e eu continuo alimentando ela. Eu diria que talvez seja hoje o meu maior ativo enquanto profissional, é as minhas conexões. Daí eu conheci a Simone, daí da Simone a gente foi conhecendo outras pessoas, eu fui apresentando outras pessoas, e eu tenho bastante orgulho disso, e é feito de uma maneira muito orgânica. Eu nunca me preocupei em fazer essa conexão. Como um bom empreendedor, Romuca, imaginamos que é uma satisfação tu acompanhar o crescimento da tua empresa, o crescimento das pessoas da tua empresa, é claro, mas queria saber aqui como manter o bom relacionamento, a proximidade com a equipe e tudo mais, com um quadro de funcionários em crescimento. Como é que está esse teu momento hoje? Isso é um grande desafio, né? Um baita desafio, na verdade. Aí sim entra muito a base da T aí, muito, né, de entender as pessoas, que aliás, eu vou fazer um gancho aqui, se você me permite, né? Quando eu conheci a Simone, que surgiu o lance da T e tal, e eu falei, Simone, eu não consigo entender esse lance. O que é isso? Traduz isso para mim como se fosse uma criança de 4 anos. E aí ela falou, isso aqui é a forma de você ter uma inteligência relacional. Eu falei, é isso? A questão de lidar com o time ou montar time, eu acho que é a coisa que o líder, o empreendedor, ele nunca vai estar 100%, ele tem que desenvolver todos os dias, porque o tempo muda, o desejo das pessoas muda, a inspiração dela muda, e aí você tem que acompanhar isso. Mas a questão de realmente de aprender a lidar com as pessoas, eu acho que tem muita questão de empatia, de fato, que a gente tem que exercitar muito, toda hora, de entender que as pessoas são diferentes. Como eu tenho filho também, né? E aí você vai até trazendo coisa de casa para fora, assim, né? Porque eu falo na minha casa que é o seguinte: aqui você faz certo, porque você faz em casa, faz na rua. E aí é a mesma coisa, né? Se você não cuidar bem do teu filho, das pessoas que estão com você, você também não vai cuidar bem da tua empresa. Esse é fato, são pessoas, são iguais, e as pessoas te olham, elas te reconhecem. Muitas vezes elas querem chegar na sua cadeira, tá tudo certo. Inclusive eu falo na empresa que a minha cadeira deixa ela cada vez pior para quem quer chegar, porque eu vou subir a régua, eu subo, e esse é o lugar. E aí tem muito esse lance de entender, uma coisa que eu fui entendendo ao longo do tempo, que é o seguinte: a gente tem educação diferente, né? Eu até aprendi isso com vocês também. Então, assim, eu não posso comparar eu que saí de São Paulo, lá da periferia, que tem uma história de vida, com um cara que nasceu de uma forma diferente. A gente tem histórias diferentes, e eu tenho que respeitar isso. Tenho que respeitar que para mim foi muito difícil, para ele não, e tá tudo certo. Ele não é culpado que ele nasceu numa família melhor, tá tudo certo. E aí eu fui aprendendo, sabe, essa questão de entender a história das pessoas. É muito importante a gente entender a história das pessoas, né? Porque a gente tem, esse cara, ele é assim, porque a história dele saiu daqui até aqui. E é muito lindo, né, Romualdo? Porque a gente tá falando de conexão com pessoa, naquilo que identifica como sendo pontos em comuns, e não naquilo que, eventualmente, é um ponto que não tem uma aderência ou alguma coisa dá diferença, e sim daquilo que une. Acho que muitos gestores, chefes, líderes, acabam se tornando líderes pelos motivos errados, né? Quero crescer, quero ser promovido. Ser gestor de pessoas é desenvolver pessoas, gerenciar pessoas. Eu não tenho filhos, mas eu sempre senti dos meus liderados, toda vez que eles faziam uma conquista, que eles eram promovidos, ou que eles saíam da empresa para ir para um lugar melhor, eu sentia aquele orgulho de mãe, assim, sabe? Ai, meu filho está indo tão longe. Desenvolvimento de pessoas é sobre isso, não é, né, sobre mandar nas pessoas. E a questão da cadeira, eu tive um chefe que me falou isso. Tu tem que contratar pessoas pensando que elas têm que ser melhor do que tu. Que elas têm que tomar o teu lugar depois. Tu tem que criar pessoas, tem que preparar pessoas. Porque um chefe tem que um dia querer ir mais longe ou se aposentar, né? Chega, ele também faz o que eu tenho pra fazer, que eu não aguento mais. Teve um momento da minha empresa que tinha uma pessoa lá que era uma das pessoas importantes
Porque quando você é pequeno, todo mundo é importante, né? Mas essa pessoa era especialista e tal. E ela me pediu para sair, até a Simone sabe quem é a pessoa, ela não mora no Brasil, ela vai lembrar e tal. E aí eu falei, caramba, e agora, né? E agora eu reuni todo mundo, puxei a cadeira e falei, galera, é o seguinte, as pessoas estão saindo e está ficando essa cadeira vaga. A preocupação não é ela que está indo embora, a preocupação é assim, quem daqui vem para essa cadeira? Quem daqui já estava pronto? Vocês têm que estar pronto, vocês não têm que agora que tem a cadeira eu vou ficar pronto, não, vocês têm que estar pronto para vir para essa cadeira. A pergunta é quem vem? E uma pessoa falou assim, ó, ela já me tinha esse senso, falou, não, eu vou para esse lugar. E de fato ela foi, se tornou uma pessoa especialista, e aconteceu de novo, essa pessoa foi embora, e eu fiz a mesma coisa, e essa cadeira passou a ser ocupada de novo. Então tem muito a ver com isso, né? Quando eu fui crescendo na minha carreira, eu percebi muito esse lance de que você não tem que se preparar, você tem que estar preparado, né? Tipo, não vai chegar a oportunidade e falar, tá aqui a oportunidade, agora você se prepara, não. Tá aqui a oportunidade. Quem está preparado? Esse é o grande lance, né? E aí, no meio do caminho, eu sempre tive essa preocupação. Como eu posso ser um profissional melhor? Como é que eu posso ter mais conhecimento para que quando surgir a oportunidade, eu quero levantar a mão e falar assim, ó, eu sou esse cara. E isso foi acontecendo quase que organicamente, assim. Eu me preocupei em buscar uma segunda língua, eu me preocupei em ter algumas habilidades que eu não tinha. Entendi que outras também eu não ia fortalecer porque eu não tinha mesmo, e tudo bem, esquece, que eu também fui aprendendo isso. Então, tem muito a ver com isso, né? De, como você falou da liderança, a liderança é sobre levar as pessoas para aquelas cadeiras, deixá-las felizes, mas provocar elas a trocar de cadeira. E também entendi que tem gente que não quer trocar de cadeira e também está tudo certo. Também está tudo certo, mas ela tem que entender que ela tem os riscos, né? Quando você quer ficar numa certa zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela pode te levar para lugares ruins, né, no médio e longo prazo, mas também está tudo certo, essas são escolhas, né? Olhando do ponto de vista organizacional mesmo, existe uma grande vantagem, aliás, duas grandes vantagens na empresa que ela desenvolve realmente pessoas desde lá dos primeiros cargos hierárquicos até a sua direção. Quando qualquer pessoa sai da empresa, seja um gerente, um coordenador, ou mesmo cargos de liderança abaixo disso, o ideal é que a empresa contrate um estagiário. Não necessariamente para a cadeira que está vaga, né? Porque vai haver pessoas preparadas dentro da organização para ocupar essa cadeira, mas uma pessoa nova que entra numa cultura que está acostumada a desenvolver pessoas. Em muito pouco tempo, esse estagiário vai se preparar e vai estar preparado, como o Romuca falou, né, para qualquer cadeira que vagar. E a próxima contratação vai ser um novo estagiário. Então, do ponto de vista de custo mesmo organizacional, né, uma empresa que está voltada para o desenvolvimento de pessoas, vai na frente, tem vantagem. A discussão está indo para um caminho super interessante, né, de cultura organizacional, porque a gente está falando aqui em cenários ideais, né, em cenários em que uma cadeira vaga e as pessoas da equipe querem assumir essa cadeira, se sentem motivadas. Só que a gente está vivendo um momento aí, entre pandemia, pós-pandemia, em que muitas vezes uma pessoa ser desligada da empresa não é visto como uma oportunidade, é visto como, ai meu Deus, vamos todo mundo ser demitido amanhã de manhã. Então eu queria te perguntar, assim, como que o teu modo de gestão acabou impactado nesse período, assim, que a gente vê muitos profissionais como gato escaldado, né, com medo, né, e muita gente não querendo crescer muito dentro da empresa, porque sabe que quanto mais cresce, maior é o custo, e aí maior fica o alvo na testa num momento de layoffs, assim, né? Excelente pergunta. Eu acho que isso tem a ver muito com a transparência do gestor. Porque é o seguinte, isso é uma cultura que eu trouxe de DataSul, que foi a empresa que eu e a Simone passamos, uma bate-escola, que é a transparência dos números. Então, por exemplo, lá na empresa, as pessoas sabem os números da empresa. Eu apresento a cada 3 meses quanto a gente fatura, quanto a gente lucra, como está a empresa, todo mundo sabe. Então, quando a gente passou situações e fala, galera, estamos prestes a ter um momento difícil. E com um momento difícil, muitas coisas podem acontecer. Então, assim, fiquem preocupados até onde tem que... Se eu tiver que fazer alguma coisa, vocês vão saber. Então, assim, as pessoas nunca foram pegas de surpresa por algum elemento que eu mascarei, né? Eu sempre fui extremamente transparente. Por quê? Primeiro que eu quero formar entre empreendedores. Segundo que eu quero que as pessoas entendam
as coisas, porque numa empresa, o que ela fatura não significa que ela está rica ou até que a pessoa física está rica. A pessoa jurídica é um e a física é outro. E eu sempre treinei meu time. Então eles conhecem os nossos números, quanto a gente faturou ano passado, qual é a meta para esse ano, se a gente já deu lucro, se a gente ficou no vermelho. Então quando acontece qualquer movimento, eles já percebem, eles sabem. As pessoas até que noticiam, elas também têm que colocar as coisas certas, né? Então, tipo, a empresa demitiu 100 pessoas. Sim, porque ela estava alavancada com 100 pessoas, porque ela estava acelerando o crescimento. E não era sadio. Só que as pessoas não sabem isso, né? A gente tem um problema muito sério no nosso país, que é a concordância de você ler uma notícia e interpretar corretamente aquela notícia. E a gente não educa corretamente. Então, assim, a maioria das empresas que tiveram layoffs foram startups. O que é uma startup? É uma empresa alavancada com o dinheiro de outra pessoa para acelerar o crescimento. Quando falta dinheiro, tem que tirar o dinheiro, não vai ter o dinheiro, não vai acelerar as pessoas. E poder considerar dados da realidade, né, Romuca? Porque o que tu está trazendo é isso. Existe um contexto, existe um cenário. Tu trouxe na tua última questão quanto é importante conhecer da história daquela pessoa, mas da história do contexto da organização, do negócio, do segmento. Então, ter essa visão mais ampla, porque senão a gente fica míope olhando para um aspecto só. E aí, de fato, pega as pessoas de surpresa, né? Romuca, tu falou do quanto tudo que tu é como gestor, tu traz das tuas experiências, né? Tu citou uma vivência em comum nossa de DataSul, e eu queria entender como é que a AT contribuiu para esse teu processo de ser um empreendedor de sucesso como tu é. Tudo que a gente vai fazendo, né, é muito estranho. Eu vou tentar fazer uma analogia estranha aqui, mas vocês vão entender. Eu me converti, eu sou cristão há 20 anos e vou na mesma igreja. E aí eu encontro a pessoa, ela pergunta assim, ó, você ainda vai na mesma igreja? Olha que pergunta estranha. Aí, sim, eu continuo no mesmo lugar. Porque é estranho, né? Você vai na igreja e aí não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o aspecto só que da fé e do conhecimento. Só que tem vários domingos que eu vou que não servem para mim nada. Mas como é que eu vou saber o domingo que eu vou lá que era uma parada para mim, se eu não estiver lá? E aí, quando eu passo para a AT, assim, como é que eu sei se a AT pode me ajudar se eu não fui lá conhecer a AT? E aí, quando eu fui lá conhecer a AT, aí eu conheci alguns elementos, um outro olhar sobre o relacionamento interpessoal que me fez entender, caramba, olha só como eu posso entender aqui jogos, algumas coisas que eu não sacava que tinha ali dentro, e aquilo passou a fazer parte de uma coisa que eu julgo muito importante, que muita gente talvez não saca, que é quando você cria repertório. Criar repertório é você juntar mais conhecimento e na hora certa você vai buscar aquele conhecimento. Ah, mas você usa AT toda hora? Não, eu uso o AT naquela hora que eu preciso falar, isso aqui é um jogo. Aí eu vou lá, busco essa ferramenta, que é como uma caixa de ferramenta, né? Uma hora você precisa de uma ferramenta, outra hora de outra. Então a AT, ela tá na minha caixa de ferramenta. Ela faz parte do meu repertório e no momento certo eu uso. Porque qual é o problema e qual que é o desafio de uma cadeira como eu estou hoje? Você precisa de muitas ferramentas. Porque hora você precisa ajudar a pessoa, hora você precisa olhar o número, hora você precisa pôr a barriga no balcão, então são ferramentas diferentes. Quando eu preciso, eu vou lá na minha caixinha, tem um lugar lá escrito assim, ó, AT101, relacionamento interpessoal. Aí eu pego essa parada e uso ela ao meu favor naquele momento. Entende? Então tem a ver com isso, tem a ver com essa consistência, que você vai ter de novo a palavra consistência, né? De aumentar o seu repertório e usar a ferramenta que você precisa na hora adequada. Ô, Luca, você consegue lembrar alguma história para contar pra gente? Onde eu abri a caixinha de ferramentas, sacar a mão das ferramentas, assim, foi decidido? Sim. Assim, ó, uma coisa que, como eu falei, né? As pessoas são diferentes. Então, às vezes, você lida com pessoas mais difíceis. Muito difíceis. E esse é um momento que você tem que aparecer como gestor. Porque é muito fácil aparecer, o número azul, a matéria, tal, é mais fácil. Agora, quando você está lá encapsulado com um grande problema, com uma pessoa que é extremamente difícil de lidar, e você precisa encarar aquilo ali. Pô, aí já teve esse momento, e eu não sabia como encarar. Falei, caramba, isso aqui é um negócio complexo. Eu preciso pensar. E aí eu falei, caramba, ela tá fazendo esse jogo aqui comigo. E aí eu voltei lá, deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Tô falando do jogo porque o relacionamento esse daí é o que eu vivo ali toda hora, não tem como, né? E aí eu voltei para esse lance, aí eu voltei, mas quem era essa pessoa? Aí eu voltei toda a ter. Mas essa pessoa tinha essa aqui, aí a família dela tinha esse relacionamento, aí eu comecei a entender porque a pessoa tá assim. Aí eu fui lá e falei, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o chapéu dentro, vamos falar como ser humano. Por
por que você traz isso aqui? Por que você faz isso aqui? Nunca te falaram que isso aqui é um problema? A pessoa me falou, caramba, ninguém nunca tinha me falado isso. Ela falou, eu falei, cara, mas ninguém nunca tinha me falado que eu fazia isso. Eu falei, pois é, os teus pares. E a pessoa falou, cara, eu nunca pensei nisso, por isso que eu já saí de empresas e as pessoas não me disseram. E eu ia ser o outro que ia levar ela para o mercado sem dizer isso para ela. Então você vê como é importante, né, essa leitura. Eu ajudei essa pessoa, ela já me encontrou às vezes e me agradeceu. Por causa de você, eu tive que mudar um aspecto que eu não sabia que eu tinha um problema. Que ela leva esse problema para todo lugar, né? Porque é dela, ou era dela. Eu não sei se tu tem noção do quanto tu foi importante para a estruturação da Tona, né? Porque diz respeito a um sonho meu, diz respeito a uma inabilidade de lidar com certas questões e que desde o primeiro momento você foi inspiração, assim, né? Tem algo aí que nos faz pensar, cara, o que move esse cara? O que inspira esse cara para ele ter essa característica de mobilizar pessoas com essa condição, né? Eu queria não me emocionar, mas eu acabo sendo, né? Porque assim, olha como aconteceu tudo na minha vida, aí vocês vão entender por que eu não posso deixar de fazer isso que eu faço, né? Como eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos, né? Contei aqui a história. Eu não tô aqui falando a história para chorar, mas a história é a minha, tá tudo certo. E eu trabalhava vendendo chocolate no trem. E aí a pessoa um dia me falou, cara, eu vi que você tá aqui sempre, né? Esse menino, assim, eu tenho uma empresa ali que tá precisando de office boy. E ele me ajudou eu ir para lá. E essa empresa foi a empresa que eu comecei a minha carreira. E olha como a vida é. E um dia uma pessoa disse, a gente tá recrutando aqui algumas pessoas para ajudar no trabalho aqui interno, não precisa ficar depois do horário. E muita gente não queria. Eu falei, eu vou, legal, vou aprender coisa nova. E nesse momento, rolava uma parada que a gente chamou de M&A. Os caras estavam comprando a empresa e estavam fazendo uma auditoria. E aí eu fiquei dias trabalhando com esses caras e eles compraram a empresa. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram as pessoas que não quiseram, mandaram embora e eles deram oportunidade para pessoas como eu. E eu virei braço direito de diretor de tecnologia. Foi aí que eu caí na tecnologia. Então, assim, eu tenho esse compromisso de devolver para as pessoas aquilo que a vida me entregou muitas vezes. É o give back. As pessoas me ajudaram, eu preciso simplesmente fazer uma continuidade. E aí que vem esse lugar de ajudar as pessoas, né? Mas tem a ver com continuar o que o cara fez comigo lá no trem, de falar, cara, para de vender o chocolate porque tem uma empresa ali para você trabalhar. Tem a ver com essa parada. Eu preciso continuar isso, entende? Não me parece que tem algo que te inspira, que eu preciso fazer isso por causa disso. Tu é assim. E quando a pessoa é assim, é natural. Tu não tá repassando o teu conhecimento para ganhar alguma coisa com isso, sabe? E aí Sim. Eu lembrei do nosso terceiro episódio, eu acho, do Até a Tona, que a gente falou sobre que para ser um vencedor não precisa ter um perdedor. Eu vou contar uma coisa muito profunda aqui que aconteceu comigo. Eu passei um momento difícil também na minha vida. Eu cheguei a ter uma empresa que eu quebrei, a Simone lembra, e foi um momento que eu fiquei muito ruim. Eu já estava assim, eu não tinha carro, tive que vender, fiquei um momento duro. Um dia uma pessoa me ligou, olha onde vai o ser humano. Falou o seguinte, tô te ligando, porque uma pessoa veio aqui e comprou um carro para te dar de presente. Eu falei, cara, como assim? Tá aqui a chave no teu nome, só pediu para você vir buscar. Eu ganhei isso de presente, gente. O cara foi lá e comprou um carro e me deu. Aí eu não consegui entender. Eu descobri depois quem era essa pessoa, tá? Tem a ver com isso. Como é que essas pessoas se levantam? Gente, se você faz a coisa certa, volta pra você de várias formas. Então, é esse lugar que eu falo, sabe? De continuar, porque quando a gente vai subindo um pouco a nossa carreira, né? Vai tendo opções até financeiras, que é muito legal, não tem a ver só com a parada do financeiro. Tem que ver assim, o que você também está fazendo para as pessoas continuarem felizes, né? Para realizar o sonho delas. Porque o teu sonho passa a ser o dos outros, né? Muito maluco isso, né? E quando fala disso, Romuca, de poder seguir esse ímpeto, que a gente não sabe nem explicar direito o que é, tem muito a ver com a coragem de ser quem a gente é, né? Tu falou, Sim. Isso é meu, é uma coisa que eu não sei, não tenho uma palavra estruturada, um conceito teórico para explicar. Mas é poder estar atento, estar presente, é uma intuição, é alguma coisa que te mobiliza. A gente já falou sobre isso também, o quanto pessoas de sucesso que eu conheço, elas são diferenciadas porque
elas se conectam com o que elas são. Elas não precisam interpretar alguma outra coisa, né? Elas estão vinculadas com a essência. Então, acho que é muito nessa linha mesmo. Eu queria fazer um disclaimer. Se você, ouvinte, está aqui escutando esse podcast, não se sentiu motivado, inspirado com tudo que foi falado, com a história do Romuca, você está morto por dentro. Só isso que eu queria dizer. Não é que a gente vai acabar com a fome na África amanhã de tardezinha, mas todo mundo tem algo para contribuir, tem algo para compartilhar, e o importante é empatia, né? Porque o que você se sente, a alegria, a felicidade, aquilo que te faz bem, você ganha mais do que quem você está ajudando, essa é a grande verdade. Isso é ocitocina, Romuca. Quando a gente faz coisas como essas, gratuitas, é ocitocina na veia. E emendando aqui o disclaimer da Raquel, não se trata realmente só de autoajuda, motivação. Somos seres essencialmente relacionais. O nosso funcionamento e a nossa saúde psíquica depende daquilo que a gente coloca em prática nas nossas relações. Não é mágica, não é motivação vazia, nem autoajuda. É ciência, é tecnologia, né? De verdade, é isso que nos mantém conectados e em movimento positivo constante. E isso, de alguma forma, faz com que a nossa vida gire de uma forma bacana. E isso acaba atraindo outras coisas e outras pessoas para o nosso meio. Então, não é mágica, né? Faz parte da nossa essência como ser humano. Gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui gravando mais um podcast com vocês, gurias, e a tua presença, Romuca, foi maravilhosa. Acho que foi uma estreia de luxo do Espaços Reconhecidos, trazendo um espaço reconhecido incrível, que é o teu. E a gente quer avisar o ouvinte que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube, os links para o pessoal conhecer o teu trabalho, conhecer o teu podcast. Queria agradecer de novo e queria deixar um espaço aí para vocês deixarem as considerações finais e relembrar o ouvinte que no próximo episódio a gente volta com mais um Espaço Reconhecido. Muito obrigada, gente. Que alegria que é. E assim, quando o Romuca fala que não tem como não se emocionar, é real, não tem, né? Eu fico pensando que essa corrente do bem, ou essa coisa que mobiliza as pessoas, tem a ver com vínculo, tem a ver com criar laços, né? E eu me sinto tão privilegiada, olhando, ouvindo, conversando aqui, percebendo a trajetória da nossa tona e de como veio e como a gente tem pessoas sensacionais vinculadas a nós, Romuca. Então, para além de tudo que nos une do ponto de vista profissional, o vínculo que a gente tem é de uma relação de identificação em vários aspectos. Então, sou muito, muito grata e fico bem feliz que a gente iniciou contigo esse processo, né? Muito legal. Eu também fico muito feliz com essa nossa conversa, Romuca, porque você trouxe exemplos da sua vida prática, real, palpável, do que é estar aberto para as relações, do que é estar aberto para enxergar o outro do jeito que ele é, e que resultados práticos isso traz, né, na vida das pessoas, que trouxe para a tua vida e que pode trazer para a vida de qualquer pessoa. Às vezes a gente se desconecta um pouco da nossa natureza humana, né? E nós temos uma coisa assim que sempre nos deu uma grande vantagem competitiva sobre qualquer outro animal na face dessa terra. A gente se relaciona, a gente trabalha em cooperação, a gente é capaz de empatia e a gente é capaz de auxiliar o outro pelo prazer de auxiliar o outro, né? E isso nos trouxe uma vantagem competitiva tão gigante sobre os outros animais, para falar do ponto de vista de ecologia, que a gente tomou conta do planeta. Então, lembrar e trazer essas histórias e encarar isso como algo que todo mundo tem, isso eu acredito, todo mundo tem isso, né? E que nos traz tanta vantagem, que nos traz tanto resultado positivo,
e que de fato pode construir um mundo melhor, você é inspirador. Muito obrigada, Romuca. Puxa, meninas, eu fico bem feliz. Ainda bem que eu tive um tempo para respirar aqui. Confesso que me emocionei. Aí é aquilo, né? Você falou desse lance meio de tecnologia, né? Agora a gente está falando muito de inteligência artificial, né? E robô, né? Se você é um robô, você tem de fato que se preocupar. Se você é humano, tua vida vai seguir normal. Simples assim, né? A gente não vai perder espaço para aquilo que não conseguem tirar da gente, né? Talvez fique essa reflexão para muitos, né? Que tem medo da tecnologia. E eu sou muito grato, assim, tipo, eu acho que as nossas histórias são as nossas histórias, sabe? É ruim quando você tem que parar para ficar contando a história dos outros, né? Acho que a gente precisa construir as nossas histórias, elas são super nossas, assim, e a gente tem que se orgulhar. Então, eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz até aqui, continuarei fazendo, sempre estarei perto das pessoas que confiam em mim, elas sabem que eu estarei, e tenho muito orgulho de ver onde o projeto de vocês chegaram. Eu lembro muito bem os primeiros bate-papos com a Simone, primeiro logo verdinho, um monte de coisa que a gente fez lá no Canva, que era assustadoramente complexo. Mas assim, tipo, mas era feio, mas a gente fez, foi uma estrada, né? Então, tipo, lá na frente você vai pro ótimo, né? Então, tenho muito orgulho de ter contribuído para a história de vocês. Sou muito fã do trabalho, já falei isso para Simone, né? A Lu também sabe. E é isso, meninas, parabéns aí pelo podcast, e quando convidar eu volto mais vezes. Anotado. Muito obrigada, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.